Quantas vezes já ouvimos uma história digna de Hollywood e ainda assim diversos habitantes de uma cidadezinha pequena juram de pé junto que tudo é baseado em fatos reais? Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo porque hoje eu vou trazer uma história de Kairakuka, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Então, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo à nossa temporada 2 de Espíritos do Além, e como de praxe, eu já queria pedir para vocês deixarem aquele like aqui no vídeo, porque dá bastante trabalho produzir tudo isso para vocês sozinha. Então, se vocês quiserem me dar uma força também, vocês podem se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação. Assim vocês sempre vão saber quando tiver saído vídeo novo no canal, que acontece todo domingo à tarde. E agora, sem mais delongas, vamos então à lenda. E tudo começou em uma vila calma e pacata às margens do rio Hudson, no estado de Nova York, em Sleepy Hollow. E vamos começar com uma pequena contextualização para que vocês entendam mais sobre alguns dos dados geográficos e fatos históricos que deram origem a essa lenda. A vila de Sleepy Hollow está localizada na cidadezinha de Mount Pleasant, que por sua vez se encontra no condado de Westchester. Esse é um lugar recluso e se encontra a 32 quilômetros da cidade de Nova York e, de acordo com o censo de 2020, abriga menos de 10 mil habitantes, ou seja, é uma vila, né? E para quem não sabe, os primeiros habitantes europeus de Nova York foram os holandeses, que chegaram ali em 1609. E por isso, a aldeia de Sleepy Hollow também foi primeiramente habitada por holandeses. E de acordo com o site da vila de Sleepy Hollow, aquelas terras mesmo, originalmente, pertenceram a um tal de Emmett Richard Wimmer, e provavelmente deve ser pronunciado Vermeer, né, porque, sim, eu sei muito falar holandês, e Juca Ferreira Dias. Sim, gente, o nome do cara é Juca, e ainda é um Juca brasileirado com K e H no final. Assim, aí eu vi vantagem, né? Chique, chique. Bom, enfim, então as terras ali pertenciam a eles dois antes de serem passadas para as mãos de empreiteiras imobiliárias que então dividiram essas terras e saíram vendendo os pequenos terrenos, ou melhor, menores, né, para os habitantes americanos. Mais tarde ainda, isso já no final do século XIX, a aldeia foi incorporada a uma outra vila ao lado que se chamava North Tarrytown, e a vila adotou o nome atual de Sleepy Hollow oficialmente só em 1996, quando houve ali um plebiscito. Porém, formalmente, há muitos e muitos anos, aquela vila já era conhecida assim por todos. E isso porque em 1820, o escritor americano Washington Irving, que era conhecido por escrever principalmente contos e ensaios, publicou um livro de contos chamado The Sketchbook of Geoffrey Crayon, que em português tem o mesmo título, né? E isso ele publicou quando ele estava então morando na terra do Peaky Blinders, Birmingham, na Inglaterra. E dentre os contos que ele publicou ali, estava justamente o conto da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E precisamente por conta da popularidade que esse conto ganhou internacionalmente e também nos Estados Unidos, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça geralmente é contada da seguinte forma. Nas profundezas sombrias do vale do rio Hudson, aninhada entre as florestas sussurrantes, encontra-se a assombrosa aldeia de Sleepy Hollow. Envolta em névoa e mistério, este recanto isolado é um lugar onde as fronteiras entre os vivos e os mortos se confundem, e o ar está impregnado de histórias fantasmagóricas sobre espíritos inquietos e aparições irreais. Entre os habitantes de Sleepy Hollow se encontrava Ichabod Crane, um magro e esquelético professor cujas bochechas chupadas e o corpo delgado projetavam uma silhueta fantasmagórica nas noites enluaradas. Ichabod era um homem de curiosidade insaciável e superstição profunda, e assim como todos daquela vila, ele preenchia sua mente com as fantasiosas e inexplicáveis histórias contadas de boca em boca pelas redondezas. Ao que parecia, suas noites eram repletas de contos sobrenaturais arrepiantes, que pareciam se infiltrar no tecido da cidadezinha. Mas o conto que gelava Ichabod até os ossos era a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça.
As más línguas sussurravam que esse cavaleiro espectral, vestido com trapos provenientes de uniforme de soldado alemão, assombrava os caminhos sinuosos e sombrios de Sleepy Hollow. A lenda contava que o cavaleiro havia perdido a cabeça em decorrência de um pelouro de canhão disparado durante uma batalha voraz da Guerra de Independência Americana e agora vagava pela noite em busca de sua cabeça perdida com uma abóbora sobre o seu colarinho. Sua figura horrenda era um presságio de desgraça para aqueles que ousassem cruzar o seu caminho. Dizia-se que todas as noites o cavaleiro sem cabeça se levantava de seu túmulo galopando da antiga igreja onde seu corpo decapitado estava enterrado até o campo de batalha distante onde há décadas ele encontrara seu destino sombrio. O som dos cascos do seu cavalo ecoava pelo vale, uma cadência assombrosa que causava arrepios na espinha daqueles que o ouviam. As almas infelizes que avistavam sua figura fantasmagórica nunca mais eram vivas, e alguns acreditavam que elas eram levadas para a escuridão, perdidas para sempre no reino do cavaleiro sem cabeça. Em uma fatídica noite, o ar se encontrava impregnado com o cheiro de folhas caídas e a lua lançava um brilho misterioso sobre a paisagem. Ichabod compareceu a um banquete em celebração à colheita de outono na opulenta propriedade dos Van Tassels. Seu coração estava decidido a conquistar os afetos de Katrina Van Tassel, a encantadora filha do rico fazendeiro. No entanto, seu rival, o robusto e barulhento Brown Bones, apresentava uma grande ameaça aos sonhos do jovem professor, que a cada minuto via mais e mais suas esperanças românticas se definharem. À medida que a noite avançava, a festa dava lugar a histórias fantasmagóricas e contos sobrenaturais. Com cada narrativa arrepiante, o medo de Ichabod crescia, e a lenda do cavaleiro sem cabeça se tornava cada vez mais presente em sua mente. Quando o relógio soou indicando meia-noite, Ichabod montou em seu cavalo e partiu pelos caminhos sinuosos de Sleepy Hollow. Porém, o que ele não sabia era que agora a noite se tornava mais sombria e ameaçadora a cada galope. Para chegar à sua casa, Ichabod precisaria passar por uma floresta com um pequeno trilheiro que parecia se fechar mais e mais ao seu redor a cada instante. Para ele, os galhos que antes do crepúsculo se encontravam a quilômetros de distância uns dos outros, agora se estendiam como seus próprios dedos esqueléticos, e o ar noturno se tornava espesso, com um silêncio inquietante. De repente, um vento gelado varreu as árvores, trazendo consigo um som de outro mundo, o trote de cascos ecoando como tambores de almas condenadas. O coração de Ichabod disparou quando ele se virou para ver uma figura emergindo das sombras. O cavaleiro sem cabeça, montado em seu cavalo espectral que soltava faíscas. Na sua mão, uma espada reluzente e ameaçadora estava apontada para Ichabod. O pânico tomou conta do pobre mortal, e ele chicoteou seu cavalo desesperadamente, levando-o a um galope frenético. O cavaleiro perseguia, sua forma assustadora ganhando terreno a cada segundo. A floresta parecia se fechar, as árvores um borrão de escuridão e desespero. A respiração de Ichabod vinha em ofegos irregulares, e quando ele finalmente alcançou a antiga ponte da igreja, que todos da região diziam ser um santuário contra o seu perseguidor fantasmagórico, o cavaleiro sem cabeça ergueu seu braço, tirou a abóbora que lhe servia de cabeça e a lançou contra o professor. Houve um flash ofuscante de luz, um estrondo ensurdecedor e logo depois, silêncio. Na manhã seguinte, os habitantes de Sleepy Hollow encontraram o cavalo de Ichabod sem cavaleiro pastando no cemitério da igreja. Espalhados pelo chão estavam o chapéu do professor e uma abóbora estilhaçada, suas bordas irregulares e ainda molhadas pelo orvalho da noite. Ichabod Crane nunca mais foi visto, e isso porque seu destino havia eternamente se entrelaçado com o do vagante noturno.
Até hoje, os ventos de Sleepy Hollow carregam sussurros daquela noite fatídica, e o conto arrepiante do encontro de Ichabod Crane com o Cavaleiro Sem Cabeça perdura, um lembrete do véu tênue que separa os vivos dos mortos. À medida que a lua se eleva sobre o vale assombrado, o eco dos cascos espectrais ainda pode ser ouvido, como uma prova assustadora da escuridão que espreita no coração de Sleepy Hollow. E quando aqueles cascos soam no silêncio da noite, cuidado, porque isso é sinal de que o Cavaleiro Sem Cabeça começou novamente sua cavalgada em busca da cabeça dele e talvez também da sua. E o relato da lenda acaba aqui, né, gente? E, gente, essa lenda é tudo, né? E se você sentiu vontade de ler o conto na íntegra em si, como eu falei, ele tá naquele livro de contos que existe em domínio público, The Sketchbook of Geoffrey Crayon, né? Eu adaptei a lenda e resumi o que tava lá, né? Porque é um conto bem longuinho pra vocês. Mas é um conto bem legal, eu acho que vocês deviam ler, né? Mas enfim, momento de indicação acabou aqui e agora eu quero responder pra vocês a dúvida que tá todo mundo tendo, né, gente? Tá, Jéssica, mas e essa lenda então? Ela foi criada pelo Washington Irving ou era uma lenda de Sleepy Hollow e ele só foi responsável então pela popularização dela? Qual das duas? Então, gente, na verdade o Washington Irving era de Nova York, da cidade no caso, né? E ele tinha feito sim algumas visitas a Sleepy Hollow, lembra que ficava só a 32 quilômetros? E isso durante a infância dele, né? Inclusive foi naquele cemitério de Sleepy Hollow que ele teve a inspiração do nome da Katrina Van Tassel e do Ichabod Crane, que realmente eram pessoas reais que haviam sido enterradas naquele cemitério. Mas a verdade é que a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça já existia sim, só que ela não estava associada à vila de Sleepy Hollow. Isso quem fez, de fato, foi o autor. A lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, de acordo com alguns historiadores, já existia desde a época da Idade Média. Por exemplo, os próprios irmãos Grimm tinham duas histórias sobre um Cavaleiro Sem Cabeça no seu livro Deutsche Sagen. Gente, hoje eu tô super poliglota, né, aqui. Nossa, que tudo. E justamente por conta disso, então, a lenda do Cavaleiro se popularizou no folclore alemão desde então. Lembrando que, no caso, os irmãos Grimm eram alemães, ok? Então, em uma dessas histórias, um episódio teria se passado perto de Dresden, que fica no leste da Alemanha, e nessa história tem uma mulher ali que tinha saído cedo em pleno domingo para colher avelã em uma floresta. Sim, gente, essa pessoa é claramente uma psicopata de acordar de manhã cedo em pleno domingo, né? Mas ok. Bom, enfim, essa mulher estava lá, catando avelãs, né, nesse lugar chamado Águas Perdidas, quando então ela escuta um berrante. Aí ela vira pro lado e vê o Leandro e Leonardo. Brincadeira, claro que não, né, gente? Ela vira e escuta, então, de novo o mesmo barulho. E ela vira pro outro lado. Quando ela vira, ela vê um homem sem cabeça de sobretudo cinza, montado em um cavalo também cinza. Já no outro conto, e esse se passa em Braunschweig, poliglota, gente. Um cavaleiro sem cabeça chamado Caçador Selvagem toca um berrante, só que para alertar os caçadores para não caçarem na floresta no dia seguinte, e isso porque eles sofrerão um acidente. Então esse é tipo o Curupira reverso, né? Ou talvez ele seja o inimigo mortal do Curupira, quem sabe. Mas hoje em dia existem algumas versões alemãs dessa lenda, onde o cavaleiro sem cabeça busca assassinos violentos. Em outras versões ainda, ele tem uma matilha de cães pretos com língua de fogo. Mas, como vocês podem ver, né, só tem coisa positiva sobre o Cavaleiro Sem Cabeça, gente. Ele é um amor de pessoa e mesmo sem ter a cabeça dele, ele não deixa que nada o impeça de realizar as atividades diárias. Gente, amei. Super querido ele, né? Por favor. Lendas sobre um Cavaleiro Sem Cabeça também existem na cultura céltica e inglesa. Na Irlanda, o Cavaleiro Sem Cabeça deles é chamado de Dullahan, que significa o Homem Escuro. E de acordo com a lenda naquele país, o Dullahan é um espírito sem cabeça que aparece montado em um cavalo preto, carregando a cabeça dele debaixo de um dos braços ou segurando a cabeça bem alto para ele poder ver a grandes distâncias. Ele também tem um chicote feito da coluna vertebral de um cadáver humano. Mas fala sério, né, gente? Quem não tem um desses hoje em dia? Todo mundo. Enfim, diz a lenda que quando Dullahan para de cavalgar, sempre ocorre uma morte. E isso porque quando ele para de cavalgar, ele grita um nome aleatório e a pessoa nomeada, então, morre imediatamente.
Em uma outra versão, ele é na verdade um cocheiro sem cabeça e a carruagem dele também é preta. Também na Irlanda tem ainda uma outra figura que é similar e se chama Gankian. Não sei. Olha isso, gente. Esse daqui eu não sei como se pronuncia de verdade, mas é o Cillian Murphy. Em céltico eu sinto que C tem som de k. Então eu vou com isso e é isso, né? Se não for e tiver alguma pessoa irlandesa me assistindo, que vergonha. Mas também, se tiver alguma pessoa irlandesa me assistindo, isso significa que o canal cresceu muito e que você tem que colocar aí nos comentários como que se pronuncia essa palavra, porque é isso. Bom, então de acordo com essa versão do Gankian, que significa sem cabeça, né? O cavaleiro sem cabeça pode ser amedrontado se você usar um objeto de ouro ou se você jogar um objeto de ouro no caminho dele. Então só os ricos é que conseguem sobreviver. Se você é pobre, corra mesmo, né, gente? Mas se você tentar jogar talvez, sei lá, o seu chicote de coluna vertebral de ouro, talvez ele fique amedrontado. Nunca sabemos. Já na Escócia, o conto mais proeminente sobre o Cavaleiro Sem Cabeça narra, na verdade, a história de um homem chamado Ewan, que teria sido decapitado em uma batalha de clãs em Glencairn, na ilha de Moll. Ele acaba então perdendo a batalha e é decapitado pelo chefe do outro clã contra quem ele estava lutando. E de acordo com essa lenda, tanto ele quanto o cavalo não têm a cabeça, e isso de acordo com os relatos de quem já os viu naquela área. Sim, gente, tem gente que fala que hoje em dia já os viu naquela área, claro, né? Já na Inglaterra, a figura de um cavaleiro sem cabeça é trazida por meio de uma história medieval. E, gente, enquanto eu estava pesquisando esse roteiro, eu li o nome dessa história e lembrei que eu já tinha lido esse romance durante a minha graduação. E foi uma das piores experiências da minha vida. Tipo, literalmente, eu não entendi nada. E tive que ler umas 200 vezes o mesmo negócio, né? Porque eu tinha que escrever um ensaio sobre aquele poema. Só que, na verdade, ele não é um poema, ele é tipo um épico, né? Porque é um romance gigantesco, só que escrito em verso. E ele é super longo. E, gente, eu já tive que ler romance de Portugal do século XIII, né? E foi mais ou menos a mesma história. Tipo, você não entende as palavras. Não é que você não entende as palavras, você entende as palavras, você não entende o que eles querem dizer usando aquelas palavras. É horrível. Então, assim, era impossível entender qualquer coisa ali. E o que eu acabei fazendo, obviamente, eu apelei. Eu li o livro em português e depois vi um monte de vídeo de análise literária no YouTube em inglês, né? E até hoje não lembro nem da história, nem do que aconteceu, mas hashtag gampiarra a gente aceita, né, gente? O nome dessa obra horrível, a propósito, tá? É Dom Galvão e o Cavaleiro Verde, em português. E é um poema épico em inglês arcaico, tipo inglês médio mesmo, né? Que se utiliza do mito da decapitação. E nessa história, basicamente, né, você tem então esse Cavaleiro Verde, que entra na corte do rei Arthur e desafia qualquer cavaleiro ali presente a decapitá-lo usando o próprio machado dele, né? E depois que alguém finalmente consegue decapitá-lo, porque, tipo, fica ali nessa dança o poema inteiro, ele pega a cabeça dele e sai cavalgando com a cabeça debaixo do braço. É isso. Então, assim, né, gente? A ideia do Cavaleiro Sem Cabeça já existia há anos e anos na Europa. Inclusive, vide Harry Potter. Mas se bem que ele é um cavaleiro quase sem cabeça. Bom, enfim. Só que, mesmo essa lenda existindo, da forma que ela é contada, com todos os detalhes de que em Sleepy Hollow tem esse cavaleiro, e que ele perdeu a cabeça na mira de um canhão, e que ele vaga durante a noite para encontrar a cabeça dele no campo de batalha mesmo, foi o Washington Irving que criou isso tudo, né? E que criação, né, gente? Porque até hoje em dia a vila de Sleepy Hollow recebe milhares e milhares de visitantes que vêm até ali só para conhecer mais sobre essa história e sobre a vila, né? E até o conto é baseado em lugares reais e pessoas que realmente existiram ali em Nova York. Mas uma historiadora da ONG History Hudson Valley, chamada Elizabeth Bradley, acredita que é bem possível que o Washington Irving tenha se baseado em uma obra do Sir Walter Scott de 1796 que se chama The Chase. Essa obra, por sua vez, é uma tradução de uma cantiga alemã de Gottfried Burger que se chama Exército Selvagem. E essa, por sua vez, seria baseada na mitologia nórdica, ou seja, tudo é uma cópia da cópia da cópia, a gente mora na Matrix e o Derrida tá certo. Então, é isso. Bem, e ainda então, de acordo com Elizabeth, o Irving, então, ele virou amigo do Scott em 1817, quando ele estava lá morando na Inglaterra, em Birmingham, lembra?
e os dois realmente, na vida real, eles eram amigos, né? Mas, no fim das contas, é provável sim que ele tenha sido influenciado pelas contribuições literárias do seu mentor inglês. E esse The Chase conta justamente a história de um caçador malvadinho, né? Que é condenado a uma perseguição eterna, só que pelo diabo e pelos cães do inferno, né? E isso como uma punição por todos os crimes que ele cometeu. Já a New York Historical Society diz que, na verdade, a inspiração do Irving foi realmente esse soldado alemão que foi real e decapitado por uma bala de canhão, né? Que se chama Pelouro. Esse canal também é cultura. Sim, gente, isso realmente aconteceu e durante a Batalha de White Plains, que ocorreu perto da época do Halloween, em 1776. E a New York Historical Society justifica essa ideia porque em 1798 o Irving se mudou para Sleepy Hollow temporariamente. Isso porque em Nova York estava tendo um surto de febre amarela. Ou seja, ele acaba se mudando, fazendo amizades, ouvindo histórias sobrenaturais sobre a cidade e também a história do soldado alemão decapitado que era real e acaba conhecendo, né, super bem o lugar. E mais tarde, então, enquanto ele estava na Europa, ele teria usado essa inspiração para criar o seu conto. E, gente, na verdade, pode até ser que o Irving tenha sim se baseado em todas essas opções anteriores, né? O que não muda o fato de que ele é um gênio. Porque, veja bem, ele juntou decapitação no Dia das Bruxas com um homem que é perseguido eternamente pelo capeta, com a cidade de Sleepy Hollow e acabou criando a melhor lenda americana, que sustenta economicamente uma cidade inteira e que virou até filme de cinema com o nosso amado Johnny Depp, ou Johnito da galera, né, gente? Então fala sério, esse cara realmente merece toda a fama que ele tem. E para encerrar esse vídeo, eu gostei de algo que o professor Franz Potter, da National University, disse sobre a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. E ele diz o seguinte, que o Cavaleiro Sem Cabeça, enquanto uma entidade sobrenatural, representa um passado que nunca morre e que vai assombrar os vivos para sempre. E realmente eu, Jéssica, gosto de pensar que, se você parar pra pensar, né, todas as lendas são meio que assustadoras, né? Até mesmo as fofinhas, que nem, sei lá, Yara, Saci Pererê, Curupira, né? Mas, no fim, é que nem eu tinha falado durante o episódio da lenda do Homem do Saco. As lendas, elas existem para educar as pessoas. E nesse caso, a mensagem da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça é bem clara. Não saia por Sleepy Hollow no meio da noite andando ou cavalgando pela estrada, porque você pode perder a cabeça. Mas e vocês? Acreditam na lenda do Cavaleiro Sem Cabeça? Deixa aqui nos comentários embaixo. Tem algum relato sobrenatural ou de lenda urbana da sua cidade ou região que gostariam de compartilhar? Então enviem um e-mail para espiritosdoalempodcast@gmail.com ou mande uma direct no Instagram para mim em @espiritosdoalempodcast e poderão ter sua história ou lenda contadas aqui. E se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem aquele like e se inscreverem no canal para dar uma força. Muito obrigada por me acompanharem até aqui e até a semana que vem, quando eu trarei um caso de crime real. Mas antes de eu ir, lembrem-se, se visitarem Sleepy Hollow, não vaguem pela floresta no meio da noite. As consequências podem ser devastadoras. Mais tarde ainda, isso já no final, em uma fatídica noite, o ar se encontrava impregnado com o cheiro de folhas caídas e a lua lançava um brilho misterioso sobre a paisagem. Em uma fatídica noite, o ar se encontrava impregnado com o cheiro de folhas caídas e a lua lançava um brilho misterioso sobre a paisagem. Ichabod compareceu a um banquete em celebração da colheita de outono da opulenta propriedade. Paisagem. O cavaleiro o perseguia, sua forma assustadora ganhando terreno. O cavaleiro perseguia, sua forma assustadora ganhando terreno a cada... Ganhando terreno. Meu Deus. Roeu a roupa do João, vai. O cavaleiro, uau, what a gentleman. Como que você tem orgulho depois disso? Você não tem, né? Eu
e morar embaixo de uma rocha, né? É isso. Já a New York Historical Society diz que, na verdade, a inspiração do Irving foi realmente esse soldado. ele vinha e cobrava o saldo das pessoas, só pode. Já a New York Historical Society diz que, na verdade, a inspiração do Irving foi... Mas no...